Pessoal, esse vídeo aqui é mais curto, tá? Mas não curto trazendo uma desimportância, digamos assim, para essa figura aqui, que pode ser considerado o maior músico da América, que a América Latina já produziu. Maior músico da música clássica, tá, gente? Um cara chamado Heitor Villa-Lobos, tá? Vamos ler só um pouquinho o que está direcionado aqui para ele, aí a gente vai fazendo as referências, tá bom? Vou começar aqui. Outro modo de se relacionar, esse texto aí vocês vão achar na página 48, tá? Página 48. Outro modo de se relacionar musicalmente com a paisagem é produzindo uma música inspirada em algum lugar, algum tipo de ambiente ou fenômeno da natureza, tá? Se relacionar musicalmente com a paisagem. E a gente está falando de paisagem, né? A arte é a paisagem, né? Como a gente pode trabalhar a paisagem dentro da arte, né? A arte nesse quesito aqui é a música, né? Você conhece alguma música parecida? Vejamos dois exemplos, uma música instrumental e uma canção. O primeiro exemplo é uma composição instrumental do músico brasileiro Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos, tá, gente? Ele fez parte de um movimento que a gente pode chamar de modernismo brasileiro. Vocês vão estudar muito isso aqui. Modernismo brasileiro. Modernismo brasileiro que se iniciou lá na semana de 22. 1922, tá? Vocês vão estudar isso muito, mas muito no ensino médio, tá bom? A gente já passou de leve, a gente já tocou nisso quando a gente viu lá na construção de Brasília. Não que Brasília tenha sido nessa época, mas o criador em si, o Niemeyer, a mudança da paisagem, digamos assim, para a construção, ou a imagem dela a gente viu, né? Tem um pouco falando disso, do modernismo, lá na página 32, falando da Tarsila do Amaral. Ela e vários outros artistas, não só músicos, como também escultores, arquitetos, poetas, escritores, enfim, uma série de artistas brasileiros decidiram fazer no que foi conhecido como Semana de 22, um movimento de rompimento, digamos assim, da arte brasileira com a cultura velha, a cultura europeia, mas uma criação em si de uma cultura tipicamente brasileira, de uma arte tipicamente brasileira. À época, eles causaram muito fuzuê. Foi um negócio assim que vieram muitas críticas, tal, muita gente bateu, mas ela se... como é que eu posso dizer? Ela se garantiu em si, fazendo com que a própria literatura, por exemplo, tivesse várias versões e os autores posteriores tivessem esse grupo aí de 22 como um exemplo, como modelo, tá? O Heitor Villa-Lobos, ele é desse grupo aí, tá? Um músico desse grupo aí. Vamos ler mais o que ele está falando aqui a respeito do Villa-Lobos. E essa é uma maneira nova de se fazer música, né? Você sair dessa cultura europeia, dessa cultura clássica europeia, né? Música clássica europeia, e trazer movimentos tipicamente nacionais, né? Ele buscou novas sonoridades nas suas músicas feitas para orquestra.
Nessa busca, fez adaptações em instrumentos musicais já existentes e também composições inspiradas em paisagens sonoras brasileiras. A Semana de 22, gente, basicamente ela tentou romper com essa obrigatoriedade da nossa arte, a arte brasileira, sempre se inspirar na arte europeia. Tá? Poderia até se inspirar nela, mas nós iríamos fazer a gente iria fagocitar isso, nós iríamos engolir e produzir algo diferente a partir disso. Tá? Vamos lá. O Trenzinho do Caipira é a quarta parte da composição barriana brasileira. Barriana em homenagem a Johann Sebastian. Professor, não é Sebastian não, é Sebastian. O alemão ele pronuncia o S como se fosse um Z, tá? Johann Sebastian Bach. O maior nome, talvez, da música clássica em todos os tempos, tá bom? Se baseou em Barrianas Brasileiras, uma das obras mais conhecidas do artista. Nela, tô aqui, ó. Os sons e ritmos da orquestra estão organizados de modo a remeter aos sons de um trem se locomovendo pelo interior do Brasil. Olha só que curioso. E é isso que eu vou colocar em vídeo para vocês. A composição dele, ela lembra o movimento de um trenzinho, tá? E isso serviu de base para que um poeta chamado Manuel Bandeira, que inclusive fez parte desse grupo aí de 22, ele produzisse poema relacionado com isso aí. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Entre esses sons, os instrumentos de percussão representam e enfatizam os ruídos e movimentos de uma locomotiva de trem. Outros de sopro remetem a seus apitos, né? Enquanto a melodia e a harmonia envolventes nos levam juntos pelo passeio musical. Nesse passeio musical. Aí eu vou deixar alguns... Porque o Heitor Villa-Lobos é um artista tão grande, tão estupendo, que não adianta eu estar falando de duas celebridades como Heitor Villa-Lobos e Luiz Gonzaga, que é o próximo que a gente vai falar na aula que vem. Mas agora a gente vai falar somente de Villa-Lobos. Não cabe numa mesma aula a gente falar dessas duas figuras que simplesmente são absurdamente grandes. Tá? A gente vai falar de Villa-Lobos hoje. E eu vou pedir que vocês pesquisem sobre Villa-Lobos hoje. Tá bom? É isso.